Bem, então vou apresentar um modelo mecânico para as fontes de tensão elétrica. Neste modelo, nós não representamos os processos reais que acontecem dentro de uma fonte de tensão, nesse caso, uma bateria de automóvel. É apenas o resultado do que acontece numa bateria que vai ser representado aqui. Esses são dois terminais da bateria que são usados para a ligação externa do circuito, esses dois bastões pretos verticais. Aqui no meio eu tenho uma esteira de conchas movida por uma manivela. Esse símbolo semicírculo com seta indica o movimento da esteira. Aqui nós temos uma concha recolhendo uma carga negativa do terminal à direita. Quando essa carga negativa é retirada aqui do terminal, surge nesse terminal uma carga positiva, que é resultado da retirada dessa carga negativa, num terminal que originalmente estava neutro. Supondo que essa esteira está se movendo e esse transporte de carga de um terminal a outro vai ocorrer, passamos da situação anterior para essa situação, na qual várias cargas negativas foram transferidas, resultando num terminal da esquerda negativo, um polo negativo, e no terminal da direita positivo, um polo positivo. Esse slide também mostra que as cargas que estão sendo deslocadas pela esteira sofrem uma repulsão no terminal negativo ou polo negativo e uma atração proporcionada pelo polo positivo. Estão aqui essa seta pequena vermelha, representando aqui embaixo, tem a legenda, a força de atração do polo positivo sobre essas cargas deslocadas pela esteira, e a seta verde pequena, mostrando a força de repulsão do polo negativo sobre essas cargas que estão sendo deslocadas. O deslocamento de carga tem como efeito o aumento da polaridade, ou seja, da concentração de cargas nos polos. O slide também mostra que essa polaridade, criada pelo deslocamento de cargas, tem também como efeito o surgimento de uma força que contraria a continuidade do deslocamento de cargas. Se a força proporcionada pela esteira vence a força de repulsão e persiste o deslocamento de cargas, o resultado é que a polaridade aumenta, a concentração de carga nos terminais aumenta. Do slide anterior para esse slide, aumentou a concentração de cargas negativas no polo negativo e de cargas positivas no polo positivo. Com isso também, se olharmos o tamanho das setinhas que mostram as forças sobre as cargas que estão sendo deslocadas, do slide anterior, as setinhas são menores. Aqui, nesse slide, com os terminais com maior concentração de carga, a repulsão se torna maior. Essa repulsão, então, ela aumenta até que a esteira não consiga mais deslocar novas cargas. Então, a força proporcionada pelos processos que dão origem ao deslocamento de cargas, aqui representados por essa mão que empurra a alavanca, essas forças se equilibram com a força de repulsão, impedindo que a polaridade continue aumentando. Bem, uma situação é criada quando o terminal negativo e o terminal positivo são ligados externamente por um circuito. Isso é, se há um material condutor que liga esses dois terminais externamente à bateria, como mostramos nesse próximo slide. Aqui, um material condutor com elétrons livres, elétrons que têm mobilidade, que podem se deslocar pelo material e que, portanto, se deslocarão do polo negativo, onde há excesso de elétrons, ao polo positivo, onde há falta de elétrons. Reparem que, quando eu passo desse slide para o slide anterior, no qual o deslocamento de cargas tinha acabado, eu noto que a polaridade caiu, ou seja, o movimento dos elétrons no circuito externo propiciou aqui a chegada de elétrons no polo positivo, reduziu a carga do polo positivo, e a saída de elétrons do polo negativo reduziu a carga do polo negativo. Isso reduziu, portanto, as forças de repulsão sobre as cargas a serem deslocadas, e o processo
que produz o deslocamento de cargas pode ser retomado. Entraremos, então, numa situação de equilíbrio com o fluxo de cargas elétricas dentro da bateria sendo igual ao fluxo de cargas fora da bateria. Então, a velocidade com que os elétrons são deslocados dentro da bateria é igual à velocidade com que os elétrons são deslocados fora da bateria. Ou seja, eu tenho uma corrente elétrica no circuito, essa ligação externa aos polos, e tenho também uma corrente elétrica dentro da bateria. É isso então.